Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Mais de 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo vivem em pobreza multidimensional, que inclui dimensões como as privações materiais e sociais, a saúde ou a habitação. Os dados do mais recente índice publicado pelo Programa de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas apontam para cerca de 887 milhões de pessoas expostas a pelo menos um risco climático entre secas, calor extremo, inundações ou poluição do ar. A cooperação internacional tem sido identificada como uma ferramenta-chave para ajudar os países mais pobres a superar este quadro. Mas como é que se pode fazer esta ajuda? Qual é o papel também do reforço das sociedades civis nestes países? Recebemos neste Da Capa à Contra Capa Nelvina Barreto, ex-ministra da Agricultura da Guiné-Bissau e onde atualmente dirige a Unidade de Ambiente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no escritório da Guiné-Bissau, e também Sílvia Santos, gestora de projeto da FEC em Angola, nesta conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vai ser uma conversa remota a partir de Lisboa para os vários pontos lusófonos onde nos encontramos. Começo por si, Nelvina. Se a pobreza é multidimensional, como estava aqui a sublinhar, e de resto vem, nos estudos que estava aqui a citar, a resposta à pobreza nestes países menos desenvolvidos também tem sido suficientemente multidimensional, ou seja, todas as dimensões têm avançado mais ou menos ao mesmo ritmo? Muito obrigada, antes de mais. Permitam-me manifestar aqui a minha satisfação por poder participar neste programa e felicitar já agora os seus promotores. Esta é uma questão que, creio, tem preocupado a maior parte das instituições, das entidades, dos agentes que trabalham em prol do desenvolvimento dos nossos países e das nossas comunidades. Esta questão da pobreza multidimensional é complexa, naturalmente, não é? Primeiro começa já pelo conceito de pobreza, que, não obstante haver esta tentativa de uniformização do conceito e aplicado o conceito a diferentes geografias, não retrata fielmente aquilo que são as especificidades e os contextos de cada realidade. Na Guiné-Bissau, por exemplo, que é onde estou e onde trabalho, a pobreza tem, de facto, é multifacetada, não é? Desde já começa pela dificuldade de acesso a alguns serviços básicos como a saúde, a educação, as infraestruturas rodoviárias, a questão da energia, que também é crucial, e para além dos transportes e outras questões que perturbam e que impedem, obstaculizam o desenvolvimento do país. Mas gostaria de referir aqui que as respostas, como eu disse, nem sempre têm sido as mais adequadas. E quando analisamos país por país, vamos ver que, por exemplo, a questão ligada à energia, ao acesso à energia, deve ser tratado de uma forma que seja o mais inclusivo e abrangente possível. Por exemplo, a questão da utilização das energias chamadas energias limpas, não é? Esta fraca industrialização da Guiné-Bissau também pode ser uma oportunidade para, efetivamente, o país enverdar pela via, portanto, da proteção do ambiente, de utilização de energias limpas, como eu estava a dizer. Depende também muito, para mim, a maior pobreza vem da pobreza da falta de visão, que muitas vezes assiste a tomadas de decisão que não levam em conta os interesses coletivos e nacionais, e que, portanto, impedem que, de facto, se explore da forma mais sustentável, mais limpa, mais organizada e mais virada para o futuro aquilo que nós temos como recursos. E é esta pobreza de visão, esta pobreza de vontade política, esta pobreza de traçar objetivos e metas claros, que acaba por ser um grande obstáculo, digamos assim, à realização e a ultrapassar, digamos assim, os handicaps
que a pobreza monetária nos traz. Porque quando somos pobres temos mais necessidade de ser organizados, de ter uma visão mais clara, de saber exatamente para onde vamos e com o que podemos contar, mais do que aqueles que detêm recursos maiores, naturalmente. Então, a minha resposta seria, sem dúvida, que a pobreza multidimensional existe, sem dúvida que as respostas não têm sido, porventura, as mais adequadas às realidades específicas de cada país, mas também estão muito condicionadas, digamos assim, pela ausência de uma visão política e de políticas públicas que acompanhem essa visão, destinada a endereçar, caso por caso, setor por setor, as diferentes dimensões da pobreza. Sílvia Santos, qual é a sua perspectiva em relação a esta questão que eu coloco, a resposta multidimensional para um fenómeno de pobreza multidimensional nestes países menos desenvolvidos? Muitas vezes não há uma receita, não é, que seja aplicada e replicada em vários sítios. Cada comunidade tem as suas particularidades, tem as suas características, as suas necessidades, as suas questões culturais, étnicas, as questões também climáticas do local onde se encontram e, portanto, cada intervenção e cada cooperação com estas comunidades deve partir de uma base de escuta ativa. Também é um pouco dessa maneira que trabalhamos na FEC, ouvindo primeiro as pessoas para depois também com elas e com a experiência delas partilharmos de soluções e podermos, a partir daí, formar uma intervenção conjunta e positiva e que tenha também mais benefícios para as comunidades. A Sílvia estava a dar-nos um exemplo do sul de Angola, onde trabalha, marcada pela seca. Quer dar-nos um exemplo prático desta resposta? Sim, posso dar um exemplo muito prático de uma intervenção que finalizamos não há muito tempo. Na área da segurança alimentar e da agricultura familiar, num dos municípios considerados mais pobres de Angola, que é o município do Virei, onde trabalhamos durante mais de 3 anos, com comunidades da etnia Mocobal, em uma etnia muito característica por ser uma comunidade pastoril, e que vai muitas vezes à procura de água e de pasto para os seus animais. E uma das coisas que nós tínhamos inicialmente previsto na intervenção era a criação de um sistema de abastecimento e reserva de água que dependia da chuva. E numa dinâmica que fazemos sempre de 3 em 3 meses, um pequeno fórum ao nível municipal onde incluímos os vários atores locais, quer sejam das autoridades governamentais, da sociedade civil, autoridades tradicionais, líderes religiosos e elementos da própria comunidade, surge-nos esta ideia de que arranjar um sistema que captasse água da chuva não iria funcionar, como é óbvio, porque não chovia naquele território há mais de 8 anos. E então, numa reflexão conjunta do que é que podemos fazer, surgiu a ideia de fazer uma outra infraestrutura no leito do rio seco para poder reter a água do nível freático, para que a água não escoasse com tanta rapidez e permitisse haver assim uma disponibilidade de água no subsolo durante mais tempo, que permitisse que captações artesanais feitas pela comunidade a montante dessa infraestrutura pudessem ser abastecidas durante mais tempo. Isto teve um impacto direto na vida desta comunidade, não é? E era uma solução que nós, à partida, não pensámos e que aconteceu a partir de uma escuta ativa de vários atores locais que, em partilha e reflexão,
surgiu esta solução. Nelvina Barreto, há pouco sublinhou a importância das políticas públicas, da visão política, mas onde é que entra a sociedade civil aqui? E isso, por outro lado, não é então indispensável fazer um reforço dessa sociedade civil, quer ao nível da participação, enfim, nos processos de decisão, quer também na consciencialização em relação a muitos destes desafios? Naturalmente, eu não concebo qualquer política pública que queira ser implementada com seriedade, se não incluir, de facto, as organizações da sociedade civil, as organizações de base, aquelas que trabalham diretamente com as comunidades. São elas que, com mais propriedade, poderão trabalhar junto com as comunidades, informando-as, sensibilizando-as e, nomeadamente, treinando-as para realizar os objetivos dessas políticas públicas. Agora, deixe-me dizer que, de facto, não tem sido, e é uma pena, recorrente a utilização das organizações, esta parceria que deveria ser natural entre, portanto, o poder, as autoridades, digamos, constituídas, e a sociedade civil. As inúmeras organizações da sociedade civil que nos nossos países, umas mais fortes, outras menos, mas que de alguma forma contribuem para ser, digamos, aquele relé, aquele mecanismo, digamos assim, de passagem entre as decisões tomadas a nível central e as comunidades que deverão ser beneficiárias, digamos assim, dessas decisões. Infelizmente, ainda não estão formalizadas esses mecanismos, digamos assim, de parceria. E é uma pena. Sílvia, gostava de lhe perguntar se, do ponto de vista da ajuda ao desenvolvimento e o papel, por exemplo, de organizações de cooperação internacional, se essa ajuda é sempre bem compreendida ou ainda passa por dificuldades na relação e necessidade até de um diálogo suplementar para, enfim, superar algum tipo de obstáculos que possam existir neste canal que, no fundo, pretende ajudar as pessoas? Gosto mais de utilizar a expressão de cooperação do que de ajuda, não é? Porque acho que é mesmo nessa ótica que deve ser trabalhado. E, sim, qualquer relação que temos, seja ela profissional, pessoal, neste trabalho também de cooperação, ela tem que ser alimentada e tem que se ganhar confiança ao longo do tempo, não é? Estranho era se chegasse a um local e automaticamente estivéssemos integrados. Trabalhamos sempre numa ótica de parceria com a sociedade civil local, com outras organizações locais, para também garantir a sustentabilidade das intervenções. E não desvalorizar nunca aquilo que quem está no local e quem vive no local nos diz, a informação que nos passa e a forma como pensa. Nelvina Barreto, a cooperação internacional, qual é o peso que tem nesta resposta? Eu coloco esta questão também porque estamos num contexto de discussão sobre, por exemplo, financiamento para países menos desenvolvidos lidarem com o impacto de alterações climáticas, com resiliência das comunidades, e muitas vezes pode haver esta tentação ainda de apenas e só, entre aspas, despejar dinheiro em cima dos países menos desenvolvidos. Como é que vê a cooperação internacional neste contexto? Bem, deixe-me dizer-lhe que esta questão de despejar dinheiro já não se coloca nos tempos que correm, como deve saber, não é? Tem havido cortes significativos, para não dizer monumentais, a esses financiamentos públicos. Eu, se me permite, gostaria de retomar um pouco o que a doutora Sílvia disse sobre a expressão ajuda ao desenvolvimento. Pessoalmente não sou fã desta expressão, nem do que está por detrás desta definição.
Eu creio que cada vez mais o mundo precisa de um ambiente de cooperação, de colaboração, embora haja quem tenha decretado a morte do multilateralismo, mas eu acredito que de facto o caminho será mais por aí. E é mais por aí numa perspectiva de que existam de um lado os coitadinhos que precisam de ser ajudados e do outro lado, portanto, aqueles que já atingiram determinado patamar de desenvolvimento e de conforto material que lhes permita, portanto, distribuir molas um pouco por todo o mundo. Creio que com este panorama a nível mundial em que, portanto, foram feitos cortes a programas importantes como o Fundo Global, que apoia, portanto, nos países em vias de desenvolvimento, como se costuma dizer, programas importantes contra a malária, contra a tuberculose, contra o HIV, a vacinação obrigatória, etc., etc. Estes programas todos foram cortados. Ora, tem que se encontrar alternativas àquilo que é a realidade geopolítica atual. E, para mim, esta alternativa passa necessariamente por uma colaboração, uma cooperação baseada no win-win. Compreendo perfeitamente que vai haver sempre a necessidade de se preservar uma parte para os países mais desmunidos, digamos assim, de recursos, mas, por outro lado, também esses mesmos países têm outras vantagens comparativas com as quais podem negociar. E creio que o mundo é muito mais equilibrado quando há uma negociação justa, em que, de um lado, se oferece aquilo que se tem de melhor e, do outro lado, se apresenta também um preço justo para comprar aquilo que nós não dispomos. E para mim, essa sim faria a diferença num mundo mais equilibrado, mais justo, em que não estivéssemos a falar desta balança desequilibrada que existe atualmente, em que a ajuda ao desenvolvimento aparece quase como que uma esmola feita a quem não tem recursos, o que não corresponde de todo à verdade. Os recursos são explorados também por esses mesmos países, essas mesmas entidades que vêm de outra forma buscar esses recursos aos nossos países, sem qualquer contrapartida legalmente instituída, e depois inscrevem no seu Orçamento Geral do Estado, para parecer bem, um pequeno montante que serviria aparentemente de poeira para os olhos, a mostrar que estamos a contribuir para ajudar o desenvolvimento de tal ou tal país. Não é de todo verdade. Portanto, para mim, claramente, acho que há que redefinir e reformular todos esses conceitos que, neste momento, impedem de ver mais claro como é que se poderiam estabelecer relações internacionais entre países do Norte e do Sul, mais justas, mais fraternas, mais solidárias e mais equilibradas. Sílvia, gostava de ouvi-la sobre a questão das organizações multilaterais e destes cortes de financiamento que certamente têm impacto no terreno. Gostava que nos ilustrasse, de certa forma, o impacto desses constrangimentos e se há sinais de que possam ser ou contornados, ou minimizados, ou compensados por outras fontes de financiamento. A conjectura atual não está muito favorável, não é, àquilo que é a atividade das organizações da sociedade civil para continuarem o trabalho que têm em curso. Temos a noção que temos financiamentos para projetos com ciclos curtos, não é? Estamos a falar de projetos com ciclos de 2, 3 anos e que não é o desejável para consolidar mudanças efetivas nas comunidades e nas instituições com quem trabalhamos. E todos os cortes que também estão a ser globalmente feitos à cooperação ainda têm um impacto
maior nesta imprevisibilidade do futuro, não é? Podemos eventualmente começar um trabalho baseado numa necessidade real que identificamos, mas não termos a certeza se depois de 2 anos, de 3 anos, poderemos ter possibilidades de continuar esse trabalho, é realmente sufocante até, diria. E muito melindroso também para as comunidades com quem trabalhamos, que muitas vezes vêm também no trabalho em parceria com a sociedade civil, uma forma de se desenvolverem a sua autonomia, as suas capacidades, a sua cidadania ativa até junto das suas instituições locais, e corremos o risco de muito trabalho que tem vindo a ser feito ficar a meio, de morrermos na praia, como se costuma dizer. Costumo dizer que muitas vezes ouvimos da própria comunidade que temos que transformar os desafios em oportunidades. Acho que temos que encontrar aqui outro tipo de mecanismos e acho que talvez esteja também na hora de incluir mais na ordem do dia da responsabilidade social do setor privado, que muitas vezes tem aqui uma ação muito importante também nestes países, importante a vários níveis. Em particular, ajudar as mulheres nestes países menos desenvolvidos é crítico, é essencial para também travar a pobreza nestes países. E de que formas, enfim, até inovadoras têm sido experimentadas soluções para que, neste particular, as mulheres sejam ajudadas e, digamos, que sejam valorizadas também nestes países? Sem dúvida. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma que o investimento nas mulheres, principalmente nestes contextos, é muito, muito importante. E nós temos também exemplo disso no trabalho que a FEC faz no terreno, aqui particularmente em Angola. Recentemente publicámos um estudo sobre o papel da mulher, o papel que a mulher tem na cadeia de valor agrícola numa das comunidades onde trabalhamos, e realmente a mulher tem aqui um papel essencial, apresenta uma tripla jornada de trabalho, não só o seu trabalho para ter algum rendimento para a sua subsistência e para a subsistência da sua família, mas também para o cuidado dos filhos, para o cuidado do lar, para o cuidado da restante família, e a carga de trabalho é enorme nas mulheres destas comunidades, e são elas muitas vezes o motor da comunidade. É normal uma mulher numa comunidade destas do meio rural levantar-se às 4 horas da madrugada, 4h30, para poder fazer todas as tarefas domésticas, tratar dos filhos, e depois ainda vai para o campo para a prática agrícola, para recolher alguma coisa, para ainda durante a tarde vender no mercado, e depois volta a casa e este trabalho não termina. E, portanto, eu diria que trabalhar com as mulheres, capacitar as mulheres, criar formas de retirar peso no trabalho das mulheres nestes meios rurais. A mulher percorre quilómetros se for necessário para buscar água para casa. Se nós conseguirmos dotar as comunidades de sistemas de água, de abastecimento de água que sejam mais próximos da zona residencial, vai permitir que as mulheres não percorram estas distâncias e tenham mais tempo para outras coisas e também para o seu descanso. É muito natural vermos muitas mulheres
esgotadas pela carga de trabalho que têm todos os dias. Nelvina Barreto, a minha questão sobre a importância da aposta nas mulheres nestes países para um maior desenvolvimento. Há sinais positivos e há novas até estratégias, diria, para que esta aposta seja ainda mais profunda, mais consequente, com mais resultados, podemos assim concluir? Olha, deixe-me dizer-lhe, as mulheres, e isto não é surpresa, somos metade da humanidade, um pouco mais, na Guiné-Bissau e na maior parte dos países são elas que carregam, digamos assim, às costas dos nossos países africanos, pelo menos carregam às costas não só as respectivas famílias, muitas vezes, e como se sabe, as famílias africanas são famílias alargadas, o conceito é mais alargado do que nos países ocidentais. Enfim, são elas o pilar, o sustentáculo, portanto, quer a nível económico, a nível social, tomam conta dos mais velhos, enfim, tudo o que a doutora Sílvia disse, subscrevo completamente. Apoiar as mulheres é conseguir, de facto, dar um passo em frente na transformação da comunidade onde elas estão inseridas. Agora, é preciso também termos noção de que tudo o que possamos fazer não passará de uma gota d'água no oceano se, de facto, não pudermos transformar de forma estrutural o ambiente onde elas vivem. Estrutural, eu quando digo, referindo-me a questões que continuam a obstaculizar a sua participação na sociedade, o seu reconhecimento e conseguir de forma gradual a sua autonomização. E essa autonomização só se consegue, de facto, com políticas públicas que vão ao encontro às suas necessidades. Claro que o processo de auscultação aqui é incontornável, mas que corresponda exatamente àquilo de que elas têm efetivamente necessidade. E as mulheres não querem vir para o Parlamento para fazer bonito nos números internacionais e dizer que temos 65 mulheres para 102 deputados. Para a maior parte das mulheres com quem tenho contactado e falado, a nível das visitas que faço às comunidades e aos grupos e associações femininas, a preocupação fundamental é dar-lhes primeiro os instrumentos de sobrevivência. Ou seja, garantir meios de subsistência económica através de microcrédito, através de acesso também à literacia, porque precisam de saber ler e escrever para poderem tomar conta e gerir o seu pequeno negócio, através de alguma garantia, digamos assim, de que os filhos possam frequentar a escola e que tenham saúde de qualidade, que continuem, portanto, que não tenham que morrer no parto, que tenham alimentação, ou seja, segurança alimentar, para garantir que nos meses em que não há chuva possam continuar a ter os seus alimentos, a sua pequena horta. Portanto, há coisas básicas que, infelizmente, com que ainda, infelizmente, estamos confrontados. E isto só se resolve, de facto, com seriedade, com políticas que tenham continuidade, que sejam consolidadas as etapas tendentes a esta maior autonomização das mulheres. Elas têm voz. E fazem uso delas, das respectivas vozes, sempre que são consultadas. É verdade que ainda existem barreiras culturais e tradicionais e religiosas que as mantêm, digamos, numa relativa opacidade, mas cada vez mais, e isto temos que reconhecê-lo graças também ao trabalho que as organizações e associações femininas têm feito para trazer ao de cima essas vozes e essas visões e essas vontades das mulheres, creio que cada vez mais temos que continuar a reforçar o trabalho no sentido de dar-lhes estas ferramentas que lhes permitam ser cada vez mais autónomas. Deixe-me só dar um pequeno exemplo antes de terminar.
é que tenho visto, por exemplo, há organizações que trabalham da sociedade civil, que trabalham, ONGs nomeadamente, que trabalham com associações femininas e dão às mulheres exatamente aquilo que elas precisam. Ou seja, por exemplo, máquinas de prensar e de fazer óleo de palma e que evita que elas estejam horas a pilar, o que esgota-as fisicamente e torna-as incapazes, digamos, de continuar a fazer outras tarefas ou de se concentrarem um pouco em si próprias. Também tem havido muitas organizações da sociedade civil que servem de elemento de ligação com projetos de desenvolvimento, levando, por exemplo, energia solar às habitações de mulheres que são líderes, chefes de família, ou seja, que não têm um homem em casa com quem partilhar, digamos assim, as despesas e que são elas que se encarregam, portanto, da subsistência da família. A energia solar que é instalada na casa dessas mulheres chefes de família permite-lhes fazer o quê? Permite-lhes ter um pequeno negócio, seja de congelamento de peixe para depois ser vendido no mercado, seja de fazer outras atividades que possam trazer rendimentos extra para a comunidade, para a família, para ela própria. Tudo isto são sinais, digamos assim, de que o caminho está traçado. O que precisamos é, de facto, de continuar também a trabalhar a nível das autoridades para garantir que as lindas políticas públicas que muitas vezes ficam na gaveta e que não são implementadas, as leis de proteção contra a violência doméstica, as leis contra a mutilação genital feminina, leis que são feitas e que não têm depois as estruturas e os agentes para a sua aplicação prática, continuem a deixar as mulheres numa situação e posição de vulnerabilidade. Portanto, é isto que é necessário fazer, continuar a trabalhar simultaneamente a nível das autoridades centrais, mas também reforçando mensagens, informações, reforçando as organizações que estabelecem, portanto, digamos assim, fazem intermediação e que possam tornar-se cada vez mais eficazes no trabalho que fazem com as mulheres. Portanto, neste caso, o grupo mais importante do ponto de vista demográfico e do ponto de vista económico e social, mas que continuam a penar para ver o seu valor e a sua contribuição reconhecida por todos. Muito obrigado pelos vossos contributos, Nelvina Barreto e Sílvia Santos, a partir de Angola e também da Guiné-Bissau, numa conversa sobre como ajudar os países menos desenvolvidos, a poucos dias do arranque na Amazónia da 30ª Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem genérico original do pianista Mário Lajinha. Conversa na íntegra pode ser escutada nas plataformas de podcast. Um programa feito esta semana por Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana vamos voltar para conversar sobre outro tema.